Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos estar falando sobre o meu devocional de hoje. E tá aí, né, provavelmente no título desse vídeo, é a maior fraqueza e a maior força de uma mulher. No meu devocional de hoje eu estava lendo Gênesis capítulo 35, para ser mais exata. Jacó e sua família saíram de Betel e quando estavam chegando perto de Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto e o parto foi difícil. Quando as dores estavam um ponto muito mais forte, a parteira disse: "Não tenha medo, você vai ter outro filho homem." Versículo 18 eu falo depois de dar uma destrinchada. Basicamente, Jacó e Raquel, eles estavam saindo de Betel quando Raquel começou a ter essas dores fortes de parto. O parto de Raquel foi muito difícil. Fala que ela estava sentindo muitas dores e as dores estavam, muito fortes. E a parteira disse: "Não tenha medo, você vai ter outro filho homem." Porque naquela época ter um filho homem era uma grande conquista, né? Era algo muito bom. E aí ela aguentou, ela estava morrendo, e no último suspiro dela, isso retrata no versículo 18, ela chamou o menino de Benoni. Benoni, o significado significa filho, o significado desse nome é filho da minha tristeza. Então, basicamente, Raquel, no seu momento ali de aflição, de tristeza, ela deu esse nome para o filho dela. E naquela época, o nome era algo muito significativo. Era algo que ia definir quase a vida daquela pessoa, sabe? Tanto que na palavra de Deus você vê o Senhor trocando o nome mais de uma vez. Ele troca o nome de Abraão, ele troca o nome de Jacó. Então, o nome é algo muito importante. E se você for pegando o nome, os significados dos nomes, por exemplo, dos profetas, tem tudo a ver com a história deles, né? Então, esse foi o significado que ela deu. Só que aí ela morreu e aí Jacó não deixou o nome de Benoni. Jacó trocou o nome por Benjamim. E aí nessa hora você pode pensar: poxa, Jacó poderia ter deixado o nome, né, que a esposa escolheu antes de morrer, poderia ter preservado o nome que ela escolheu. Por que ele trocou, sabe? A mulher dele morreu. Você pode pensar desse jeito meio dramático da coisa. Mas uma revelação que Deus me deu na hora que eu estava lendo essa passagem era que Jacó, como cabeça daquele casamento, ele trocou o nome por Benjamim. E Benjamim significa filho que terá sucesso. Então, naquele momento, Jacó, ele foi o homem daquela casa, ele foi o cabeça e reverteu aquilo que a esposa dele, que Raquel, no momento de aflição, de tristeza, colocou. Ela colocou um nome que não carregava algo bom, filho da minha tristeza. Mas Jacó foi lá e reverteu o quadro e colocou filho que terá sucesso. Então, naquele momento, ele está ressignificando, ele está dando um novo significado e ele está preservando a sua linhagem, a linhagem sua e de Raquel naquele momento. Mas você tá aqui até agora nesse vídeo e você se pergunta: ué, mas o que isso tem a ver com o título do vídeo que fala sobre a maior força e fraqueza da mulher? Tudo a ver, porque a nossa maior força e a nossa maior fraqueza, assim, no meu entendimento, sendo mulher, é o nosso emocional. As mulheres, elas são naturalmente emocionais. A Raquel, naquele momento, ela foi emocional. Ela estava passando por um momento de tristeza, ela estava morrendo e ela foi emocional. Ela colocou o nome do filho dela com aquele significado. Não só ela foi emocional, como outras mulheres da Bíblia. Se você pegar e você analisar o perfil daquela mulher, você vai ver o emocional dela ali, sabe? Outra mulher que foi emocional também foi Sara, quando riu, sabe? E não acreditou naquilo que Deus estava prometendo sobre a linhagem dela com Abraão. Ela riu, ela foi emocional, ela não creu. Eva, ela estava sozinha lá no jardim
quando a serpente começou a manipular ela e ela comeu o fruto pelo emocional. Ela foi emocional, não foi racional. E nós somos emocionais. E isso eu não acredito que Deus tenha gerado a gente dessa forma para sermos pessoas ruins, para tomarmos decisões tolas. Acredito que Deus não tenha feito isso, até porque na palavra fala, a mulher sábia edifica o lar. E também fala na palavra que a mulher briguenta, ela é como câncer nos ossos do seu marido. Fala também que a tola destrói aquilo que a sábia edifica, entendeu? Então, a mulher, ela tem esse poder. Só que eu acredito que Deus tenha colocado isso em nós, colocou isso em nós para ser algo positivo. Como algo positivo. Nós somos o emocional, aquele coração que leva as pessoas, os homens, por exemplo, a agirem de uma forma mais sábia, a conduzirem de uma forma mais sábia, mais amorosa, mais cuidadosa. Na palavra fala que também nós somos como vasos frágeis. Isso não significa que nós somos fraquinhas, que nós não suportamos nada, mas que nós somos emocionais. E isso é bom, por exemplo, dentro de um casamento, dentro da família. Imagina se não tivesse emoção ali, se não tivesse a alegria, o carinho, o amor que nós mulheres carregamos, sabe? Não que os homens não carreguem, mas nós temos esse lado mais aflorado. Enquanto eles protegem, enquanto eles guiam, nós estamos ali cuidando do nosso lar, cuidando da nossa casa, cuidando dos filhos. E toda a estrutura familiar, toda a estrutura do casamento, ele precisa desse emocional, ele precisa desse cuidado, ele precisa dessa sensibilidade que nós mulheres temos. Mas aí nós precisamos entender que isso não pode ser a nossa fraqueza. Nós não podemos definir toda a nossa jornada, todo o nosso casamento, todos os nossos relacionamentos pela emoção. Nós temos que ser sábias, nós temos que ser sensatas, temos que ter o sentido aguçado para esse tipo de coisa, sabe? Saber quando e onde falar, saber de que forma cuidar, a hora certa de cuidar. Nós temos o sentido, mas nós precisamos usar as ferramentas da sabedoria para entender e discernir, sabe, o que está acontecendo. E entender também que o nosso coração é enganoso. Então, nós não podemos confiar inteiramente no que nós sentimos. Nós temos que estar sempre, como fala, escoradas na palavra de Deus. Sempre estar apoiadas naquilo que Deus está falando. Porque quando ouvimos a palavra e discernimos aquilo que Deus tem, e nós trazemos a nossa força emocional, essa força emocional que conduz, que cuida, que tem aquele jeitinho, se torna uma força assim imbatível. A mulher, ela consegue acessar o seu marido, consegue acessar os seus filhos. E era basicamente isso, meu devocional foi esse. Deus ministrou isso no meu coração. Eu espero que de alguma forma esse vídeo alcance alguém que precisa ouvir isso e que venha ser como um bálsamo essa palavra, sabe? Venha fazer muito sentido. E é isso, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. E eu espero fazer mais conteúdos assim, tanto de devocional quanto de rotina, que ainda não tem nesse canal, mas eu pretendo fazer. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo!